Salve, salve, internautas! Sejam bem-vindos ao programa de podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e hoje vamos debater um tema super interessante para a administração pública: crimes contra a ordem tributária. E nosso convidado muito especial é o Dr. Leonir Battisti, que é procurador de Justiça do Estado do Paraná e coordenador da GAECO. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonir. Um bom dia, melhor dito, a todos, e eu tenho a satisfação de participar contigo, Elton, aqui com esse bate-papo a respeito, principalmente, dos crimes contra a administração pública. E esse tema é indispensável, né, para qualquer um que trabalha na administração pública e também para aqueles que são interessados no estudo da administração pública. Então, nosso programa hoje ele está recheado de novidades, recheado aí também de informações, vocês não podem perder. E hoje o nosso programa está em nome da Damásio, Unidade Umuarama, que inclusive está oferecendo aqui gratuitamente para todos os ouvintes do nosso podcast o curso Técnicas Essenciais de Prática Jurídica. Basta você tirar um print da tela aí do nosso programa e enviar para o WhatsApp 4499-800-5026. É só enviar e você vai ganhar esse programa do nosso apoiador Damásio Unidade Umuarama. Professor Leonir, nós temos aí presenciado na administração pública brasileira um crescimento aí bastante significativo da corrupção. Até pegando aqui uma estatística da Transparência Internacional, que avaliou mais de 180 países no ano de 2022, apontou o Brasil lá embaixo nessa estatística, né? Uma estatística negativa, colocando o Brasil na ordem de corrupção junto com Etiópia, Marrocos, Tanzânia, Costa do Marfim, enfim. Se eu continuar aqui, eu vou ver várias realidades aqui que tenderiam a ser diferentes da nossa. E nós temos aí uma realidade brasileira aí que nos envergonha muito, que é o índice de corrupção e crimes contra a administração pública. Professor, já começo com uma pergunta provocativa. Isso é um problema só legal ou nós temos ainda um problema cultural envolvendo aí o brasileiro com a administração pública? A meu ver, são várias óticas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é essa que o senhor apontou, que é o aspecto cultural. Dizem, né, ou explicam que a nossa origem enquanto país, por meio da colonização de Portugal, ela já, pelas características, pela distância da então metrópole Portugal, Lisboa, né, ela já se assentava no jeito, nos benefícios, etc., etc. Então, inegavelmente, há um fundo cultural. De outro lado, o que eu penso é que os nossos mecanismos legais eles poderiam ser melhores, mas não são só leis. O que eu quero dizer é mais que isso. São as leis e as pessoas que aplicam ou que trabalham neste sistema. Portanto, nós chegamos a melhorar a nossa posição no ranking de combate à corrupção, ou de país menos corrupto, e, naturalmente, nos últimos anos, especialmente a partir da derrocada da Lava Jato, sem sombra de dúvida, nós regredimos. Eu menciono sempre que nós regredimos 30 anos, pelo menos, e que vamos demorar muitos anos para retornar a um patamar de considerar a coisa pública sagrada, porque todos dizem e repetem. O dinheiro é coletivo, esse dinheiro é tirado das pessoas para servir a grupos, grupelhos ou algumas outras pessoas. E, professor, dentro dessa sua área, que o professor tem bastante experiência já, tanto no âmbito do Ministério Público, também na parte aí do magistério também, do direito penal, do processo penal, quais são os crimes mais comuns de serem encontrados aí na administração pública? Principalmente na municipal, que acredito aí que a maior parte dos nossos ouvintes aí sejam da seara municipal. Existe um crime assim que é praxe, que infelizmente é praxe, né, da administração pública municipal?
Nós temos, eu ressaltaria ou destacaria duas espécies principais. A primeira é envolvendo as contratações, isto é, as licitações nas suas várias modalidades. É evidente que eu faço aqui uma observação. Existem, eventualmente, falhas que são situações de não totalmente irregulares, que não significam fraude. Mas o certo é que muitas administrações municipais usam exatamente isso que eu estou dizendo para proporcionar um caldo aí sim de fraude, de desviar dinheiro, retornar para as pessoas que estão ali nas prefeituras, e, lamentavelmente, isso na nossa constatação aqui de GAECOS, né, é uma constatação no Paraná que ela perpassa desde os pequenos municípios até os maiores. E, em segundo lugar, também, o que eu destacaria é aquela triste realidade brasileira montada na história do empreguismo, né, que é a tal rachadinha. Então, lamentavelmente, no seio do Legislativo, das câmaras, da própria Assembleia, né, eu não me atrevo a dizer da Câmara Federal, porque estou distante, né? Mas o certo é que isso é uma reiteração de procedimentos de colocar alguém, colocar alguém de quem não se precise para trabalhar, oferecer um salário para aquela pessoa, com o compromisso daquela pessoa devolver uma parte desse salário, que vai servir, eventualmente, para o vereador, aquelas coisas todas, né? Faço ainda uma outra observação, me permita o comentário, né? É muito interessante que 99% dos políticos, eles falam que precisam de dinheiro para campanhas e para pagar isso, aquilo, em resumo, douram a pílula, mentem, dizendo que aquilo é um benefício que eles precisam utilizar para as pessoas, né? E o que acontece? Acontece que, daí, né, o Supremo Tribunal Federal acabou demarcando que isso é um crime eleitoral, né? A dizer que é impunidade, mas é uma dificuldade adicional muito grande para o combate à corrupção, né? Há dois aspectos aqui. O primeiro deles, né, é a confusão processual que se faz. Vai processo para lá, volta para cá, há um recurso para uma reclamação, um recurso para os tribunais superiores, ou inicialmente para os próprios tribunais locais. Aí se diz que, olha, o Ministério Público, o ministro, chegou a dizer ou sugerir que o Ministério Público estava tentando enganar porque mandou para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral disse que não havia crime e ele, promotor, retomou as apurações, né? Isto é um atraso ao combate à corrupção que, infelizmente, parte também dos tribunais superiores. É triste. A figura recursal, né? Às vezes é necessário, mas às vezes tem um exagero, né? Permitindo muitas vezes não vamos dizer o criminoso, né? Mas o acusado ficar recorrendo eternamente e não justifica, né? Ficar 3, 4, 5 anos aguardando o julgamento, né? Então, acho que isso dificulta muito, né, professor? Sem dúvida nenhuma. O que não, desculpe só, eu até, desculpe o pedantismo, né, mas quando eu fiz o doutoramento em Lisboa, eu estudei exatamente o tema que é disfuncionalidades do sistema jurídico criminal brasileiro, e, portanto, defendi a tese nesse sentido. Lá, desde então, eu pude ver que nós temos um sistema judicial, que não são, atenção, não são as pessoas, é um sistema no qual nós estamos inseridos, que é um sistema insano. Ele é um sistema que desculpe, ninguém é contra recursos, ao contrário, devem haver recursos. Isso é um sistema de justiça que se propõe a ser correto. O problema são as enormes possibilidades de, diante do nada,
diante de nada, se promover recursos. Então, aqui nós temos os embargos de declaração, dos embargos de declaração, quando não tem um terceiro embargo de declaração, aí tem os embargos infringentes, tem os agravos, tem os embargos nos agravos. Olha, só quem estuda isso... Né? Não, é demais, que tem uma noção. E me perdoe dizer, e pior, quando eu vou discutir isso, tem pessoas de muito valor, de muito conhecimento, que acham que está certo. Então, a questão é a seguinte, nós queremos um sistema, todo sistema operado por humanos está suscetível de erros, vamos reconhecer. A justiça também pode ter erros. Na minha experiência profissional, ela oferece menos possibilidade de erros, o que não significa que as pessoas ficam satisfeitas com as decisões contra, é outra questão. Mas nós temos menos possibilidade de erro, mas nós devemos fazer um sistema funcional. O nosso sistema é caro, as pessoas reclamam, a justiça ela custa muito. É lógico que custa muito. Nós criamos algumas estruturas que melhoram muito pouco, ou não melhoram nada o sistema, mas que passam a custar. Então, é o amor de criar estrutura para dizer, olha, agora com essa estrutura as coisas vão melhorar. Rigorosamente não melhoram nada. Se no dia a dia nós tentássemos funcionar melhor, com menos situações dessas que nós falamos aí, de excesso de recursos, que chega a ser abusivo, para dizer o mínimo, né? Nós teríamos um sistema que funcionasse melhor, com maior credibilidade e confiança das pessoas no sistema. E, professor, a gente tem aí alas, né, vamos dizer, da sociedade, do próprio meio jurídico, que divide opiniões, né? Até a Lava Jato foi isso, e qualquer operação do Ministério Público, a gente tem essa divisão de opiniões. Alguns acham, não, tem que prender, tem que ir para cima, tem que afastar o prefeito. E outros já dizem, não, mas peraí, é uma invasão do Ministério Público, há um exagero do Ministério Público em relação a isso. Até o professor comentou ali que muitas vezes a gente tem que separar que existe, às vezes, a irregularidade, mas não necessariamente existe o crime. Há uma orientação do Ministério Público nessa percepção do que é realmente crime e aonde o Ministério Público possa agir, ou há uma mera irregularidade, e daí não seria o caso de crime, mas talvez uma improbidade administrativa ou algo que nem isso configure? Nós temos essa situação, o Ministério Público permanentemente, persistentemente, ele tem os cursos, os debates internos a respeito da forma de agir. Ocorre o seguinte, né, o direito de nós não nos conformarmos é um direito muito humano. Então, o que acontece são várias coisas. Primeiro, é possível que existam situações que não devessem ser tratadas daquela forma? É possível, sim, e seguramente existem. Em 40 anos já de promotoria, quando eu olho para trás, eu vejo que, em determinados momentos, eu poderia ter agido diferente. Imagino que meus colegas também. Agora, os pontos de vista, como você bem citou, são exatamente pontos de vista. O que é preciso é que tenhamos seriedade, que tenhamos preparo. Em resumo, o Ministério Público trabalha com isso e tem como seu grande guia a lei. O certo é o seguinte, depois que, especialmente com a demarcação que começou em 81, na verdade, mas que veio em 88, das funções do Ministério Público, o que se pensava é que não acontecia nada. E o Ministério Público botou a mão na massa de alguma forma. Isso foi produtivo? Foi. Pode ter ocorrido excesso? Sim. Então, nós permanentemente devemos ser profissionalmente humildes, né? Mas ao mesmo tempo decididos a fazer as coisas serem certas. E o que eu vejo, se me permite, é muito o erro do Ministério Público, e eu quero também deixar claro, é muito cômodo sempre as pessoas falarem, promotor. Eles esquecem que quem deu uma decisão não foi o juiz, e, portanto, muitas vezes essa decisão é ratificada pelo tribunal, e o Ministério Público apresentou uma busca e apreensão, não sai porque o promotor sonha à noite e chega lá e fala, olha, juiz, você é meu amigo, você me dá uma busca e apreensão. E busca e apreensão não condena ninguém, por favor, ela busca provas, como se diz, né? As pessoas se sentem
logicamente, chateadas com isso, vamos falar assim, né? Mas o certo é que tem um sistema nesse particular, que é um sistema que o juiz realmente ele observa criticamente. E depende sempre dessa ordem judicial, né? A gente não pode esquecer que sempre tem, que mexe com liberdade e propriedade, você tem a reserva de jurisdição, né, professor? Então sempre vai depender dessa ordem judicial. E, professor, falando nessa questão da atuação do Ministério Público, qual é a opinião do professor sobre as mudanças na lei de improbidade administrativa? Isso aí vai configurar um retrocesso ou configurou um retrocesso na investigação da administração pública? Eu diria que, naturalmente, sempre há algumas modificações que ela tem, pelo menos, se não forem de todo produtivas, tem alguns aspectos produtivos. Agora, na essência, a lei, a pretexto de atualizar nossa legislação, ela fez parte daquele momento em que a classe política de todos os espectros, a esquerda, a direita, centro, como quiserem. Segundo lugar, as altas cortes da justiça brasileira, isso vem para baixo. E, não nos esqueçamos, os meios de comunicação, os maiores meios de comunicação, se unirem para um processo crítico, algumas poucas críticas procedentes, o restante seguramente não, faz parte de interesses acobertados por legitimidade e que, portanto, levaram à feitura desta lei. Eu vou abordar um aspectozinho bem rápido, a questão do dolo. Quem é que pode falar o seguinte, mas espera aí, para o sujeito responder por improbidade, é preciso que ele tenha tido a intenção de praticar o erro. Eu até concordo com isso. O problema é quando dizem o seguinte, não, mas isso não prova. Aí começam aquelas questões de análise subjetiva que você nunca avança. Então, é mais uma situação que vai ensejar até a impossibilidade de se entrar com o processo. Eu não estou falando em condenação por improbidade daí. Eu estou falando até em levar ao tribunal e falar o seguinte, olha, aqui eu vejo, está aqui, por isso, não é eu vejo, é por isso, que aqui houve uma intenção. Aí fala, não, mas não está claro isso, porque a intenção, para o senhor é só uma intenção. Para mim é uma intenção manifesta, pensada, quem sabe tem uma ata, exige uma ata, né? Porque o prefeito tenha dito, nós vamos fazer essa safadeza, tá bom? E o mundo, pessoal, tristemente, não é assim. Como dizer, eu roubei, mas eu não queria roubar, não tive a intenção de roubar. Como que você vai provar isso? Né? Não, foi para fins eleitorais. E eu comparo um pouquinho, puxando a sardinha para o meu lado, é como você pegar o contribuinte, dizer, eu soneguei, eu não paguei, mas não tinha intenção de não pagar, né? Então, a gente trabalha, a questão subjetiva realmente é muito complicada. E eu vejo, assim, extremamente uma dificuldade. Eu acho que a ideia foi colocar um percalço realmente à fiscalização do Ministério Público. E realmente aí eu acho que isso vai comprometer muito essa forma de controle. Professor, antes de passar para a próxima pergunta, vou fazer só a chamadinha para os nossos apoiadores, agradecendo a todos os nossos apoiadores, e rapidinho a gente volta aqui para a próxima pergunta. Gostaríamos de agradecer o curso Valeriotti, do meu amigo Juninho, lá do Rio de Janeiro. Ele que está ali promovendo a oficina da CASP, que é a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que vai acontecer no dia 25 e 26 de maio, no Rio de Janeiro. E você que é nosso ouvinte tem direito... Eita! Vamos lá de novo. Gostaríamos de... Espera aí que tá seca a garganta. Agora vai. Foi? Gostaríamos de agradecer o curso Valeriotti, do meu amigo Juninho, do Rio de Janeiro. Ele que está promovendo no dia 25 e 26 de maio a oficina da CASP, que é a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. E você que é nosso ouvinte tem direito a 10% de desconto, não só nessa oficina, mas em todos os cursos da Valeriotti. Basta você tirar um print da tela e mandar o WhatsApp para o número 22 9972 86 850.
22 9972 86850. Você tira o print e manda lá para o Juninho e pede o teu desconto de 10% que você, como ouvinte do nosso programa, tem direito, ok? Também agradecemos o curso Excelência Educação, que está com um cupom de desconto em todos os cursos do Excelência de 20%. Isso mesmo, você que é ouvinte do programa, do nosso podcast, tem 20% de desconto. Basta você usar o cupom Gestão Pública 4.0 e você pode conferir os cursos lá no site do Excelência Educação, que é excelênciaeducação.com.br. Só falar lá com o meu amigo Denner, que ele vai garantir para você esse desconto de 20%. Também agradecemos o Damásio Unidade Umuarama, que hoje coloca como destaque a pós-graduação em Prática em Direito Público Avançada. É o curso em destaque. E afirmando para vocês que vocês têm um cupom de desconto de 10% por ser ouvinte do nosso podcast em qualquer curso da Damásio Unidade Umuarama. O que você tem que fazer? Você tira o print da tela comprovando que está ouvindo o nosso podcast e envia para o WhatsApp 44998005026. Vou repetir, 44998005026. E para você que é o nosso ouvinte, também tem um curso gratuito. Você pode enviar esse print e também aproveitar para ganhar o curso Técnicas Essenciais e Prática Jurídica. Então, além do curso gratuito, você tem o direito ao desconto de 10% em qualquer curso da Damásio, tá bom? Não esqueça, então, de aproveitar essas promoções que é por tempo limitado. Também agradecemos o Jornal Ilustrado, do meu amigo Elídio. Você que quer aí saber as informações da nossa região de Umuarama, não esqueça de acessar lá o site do Jornal Ilustrado e também assinar o jornal impresso, caso você seja da região. Agradecemos também a Giprev, consultoria global. Você que é prefeitura, órgão público e precisa de software, aerolevantamento, georreferenciamento para IPTU, para PGV, fala lá com a Amanda Gisele da Giprev Consultoria Geral. E agradecemos também a PEP, que é a Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, que dá o apoio cultural para o nosso programa. Professor Leonir, algo assim que a classe da advocacia pública, que são os procuradores federais, estaduais e principalmente os procuradores municipais, eles têm muita preocupação ao emitir um parecer jurídico, por exemplo, numa licitação, para fazer um aditivo de contrato administrativo, para pagamento da empresa contratada. A gente viu vários casos na prática que os advogados públicos foram responsabilizados juntamente com o gestor. Há um critério dentro da atuação do Ministério Público para diferenciar, dizer aqui o advogado público vai ser colocado junto e aqui não é o caso de responsabilizá-lo? A essência é a seguinte: os procuradores municipais, assim como os procuradores de outras esferas que, de alguma forma, têm o compromisso de zelar pelas regularidades formais e pelas próprias legalidades do procedimento, eles têm a obrigação de não servirem ao gestor, à ordem do gestor, à ordem do prefeito. Eles têm a obrigação de fazerem o correto. O correto é essa análise formal, técnica, a respeito daquele procedimento, digamos, licitatório, né? Então, se eles não fazem isso, naturalmente, abre-se a hipótese de responderem, né? Obviamente que, no geral, o Ministério Público é criterioso, qual seja, ele não vai imputando responsabilidade ao procurador do município por causa de um parecer. Mas, evidentemente, que quando se começa a análise de um procedimento licitatório, se verifica, olha, formalmente houve tais e tais falhas. Isoladamente, o que são falhas? Bem, entra o problema seguinte, né? Muitas vezes, mas o que esse papel tem relevância? Puxa vida, se colocaram na lei, nós começamos a entender que
eu vou ser modesto, 95% tem muita pertinência, né? E, obviamente, se o procurador do município ele deixou de observar isso, e depois nós verificamos, olha, desobedeceram a prazos, eles contrataram alguém que, no mínimo, é suspeito de estar recebendo um benefício indevido, em detrimento da livre concorrência, da livre participação em processos licitatórios, obviamente que sobra, no mínimo, uma investigação que pode, sim, levar ao procurador aí a responder, por improbidade. Nós temos muitos casos, lamentavelmente, nesse sentido, quando há ou as denúncias penais ou as imputações de improbidade, que acabe, infelizmente, o procurador também sendo posto ali a responder. E tem que tomar muito cuidado, né, professor? Porque muitas vezes o procurador ali, ele está, às vezes, sozinho também em relação ali à administração pública. Eu vejo a estrutura porque eu fui procurador municipal e hoje eu estou aqui no estado do Paraná, né, como procurador estadual. Aqui nós temos uma estrutura, nós temos resoluções, a gente tem uma carreira grande. Dentro do município, às vezes, você tem um município que é um procurador somente, né? Então, ele tem que ter esse cuidado especial do que ele está dizendo, o que ele está testando, que muitas vezes o que ele está falando ele não viu, ele não atestou, ele não verificou se realmente aquela situação condiz com o que foi detalhado para ele. Então, é um trabalho, às vezes, redobrado para ele. Talvez esse seja o problema da pessoa se colocar, né, nessa situação. Ou seja, o que eu diria? Eu diria o seguinte, olha, tem que olhar obviamente, se é profissional, exige-se um nível profissional, então tem que ser profissional. Segundo lugar, não pode, desculpe só, é lógico que nós sabemos que na vida real, muitas vezes, nós precisamos tentar, eu vou falar de agilizar, né, determinada situação. Mas qual é o limite para isso, de eu fazer uma coisa mais rápida e fazer admitindo algo que, em outra circunstância, não é admissível? É exatamente quando eu possa pegar e demonstrar para alguém que aquilo era justificável, né? Eu acho que o Ministério Público hoje ele compreende muito bem essa realidade de pequenos municípios, né? Isto não só do procurador, mas de toda a estrutura. Realmente tem municípios que têm dificuldade, falar, o setor de licitações é a pessoa, não sei lá o quê. Muitas vezes nós temos pessoa que, a rigor, estaria impedida por lei de estar lá. Mas a gente acaba considerando uma explicação para aquilo, né? E também considerando. Desculpe só, nós temos um outro aspecto que hoje isto é admitido, né, que são os acordos de não persecução civil, né? Então, nesse particular, eu defendo muito isso. Inegavelmente, a lei hoje, ao permitir que se façam os acordos, né, ela evita o processo e desculpe, eu vou me alongar agora, né? Fica à vontade, No Conselho Superior do Ministério Público, todos os acordos são revistos, ou melhor, são submetidos ao exame do Conselho, não é? Então, nós examinamos lá cada conselheiro, são 7 conselheiros que são eleitos, né? Cada qual de nós relatamos aí cerca de, por sessão, 7, 8, 10 acordos. Significa que são 70 acordos num período mais ou menos curto. E os acordos são muito bem. O que nós analisamos? Eu vou dar exemplozinhos, né? O sujeito pegou o carro, usou para fins particulares e foi pego, tá? Bom, o que nós fazemos? Amigo, tem que devolver, se você quiser, você devolve o valor, né? Imputa uma multa aí, gastou R$500 do carro do Ministério, do carro do município para fins particulares, paga 500, devolve mais 300 de multa. É essa situação que se faz. Eu acho que se as pessoas que fizeram isso, eu acho que elas se convencem de que elas estão dentro de uma estrutura que
se não as está beneficiando, pelo menos não as está colocando numa situação mais de confortável, de ficar gastando dinheiro para responder processo, para aquele tempo, etc., etc., né? Acumulação indevida também de atividades, né? Ou seja, o sujeito não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo e recebeu 2 vezes, né? Então, se faz voltar. Quando há um prejuízo efetivo, um superfaturamento, né? A devolução do superfaturamento tem se feito sempre com alguma multa, né? No aspecto ambiental, da mesma forma, né? Derrubou lá alguma coisa que não podia derrubar. Bom, primeiro vamos corrigir o problema, né? Deixar a área restrita de movimentação e, ao mesmo tempo, uma multa para o sistema, enfim, de combate combate a infrações ao meio ambiente e assim por diante. Professor, o professor até comentou a respeito do acordo de não persecução. Temos também a delação premiada também, que é bastante utilizado, foi utilizado e ficou famosa também na Lava Jato, né? A possibilidade de você delatar para você ter uma diminuição da pena, alguma coisa que possa trazer de volta à administração pública algo que ela perdeu, um desvio de dinheiro, alguma coisa, um contrato fraudulento, né? Isso aí também pode ser utilizado bastante, né, na seara, professor. Perfeito, tanto no civil quanto no criminal. Então, eu considero que esses instrumentos, acordo de não persecução penal, acordo de não persecução civil, eles são realmente bons instrumentos para as finalidades, como eu digo, para dar mais agilidade às decisões. Eu quero dizer também que estas alterações legislativas, no caso do acordo de não persecução penal, que já havia por uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, né, mas que o pacote anticrime ele aumentou as situações em que isso possa ocorrer e tem sido considerado, a meu ver, bastante positivo, né? A questão, porém, da delação premiada, esta acabou sendo, a colaboração, como nós falamos, né? Ela acabou sendo também que no bojo daquele contra-ataque em face da percepção contra a Lava Jato, essa é a realidade. Se certo ou errado, eu não vou discutir isso aqui nesse momento, né? Mas o certo é que no bojo daquilo resolveu-se também alterar esta lei e hoje pode contar nos dedos o número de colaboradores, né? Qual é a questão do colaborador? O colaborador ele faz um cálculo de custo-benefício. Ele fala, ao invés de eu, quer saber, vou sair fora disso e vou contribuir. Vou me arrepender, contribuir. Grosso modo, é isso. A análise econômica do direito, né? Pronto. Hoje ele não faz mais isso, ele fala, meu amigo promotor, nesse seu sistema aí, eu tenho habeas corpus, eu tenho mandato de segurança, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não quero fazer nada, não vou pagar aquilo que me compete, pode me processar, e os demais eu quero que vocês, promotores, se virem. Aposta na prescrição, muitas vezes, do crime. Mas isso é outro fator que é terrível, 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 e eu repito, né? Talvez os nossos tribunais superiores, as pessoas mais preparadas não estejam percebendo, porque hoje também o que eu vejo é o direito, ele se afasta bastante daquela percepção do lugar comum das pessoas. Eu sempre falo, quando eu dou aula, eu falo o seguinte, gente, o direito, eu não gosto de regra nenhuma, sinceramente. Eu gostaria de ter liberdade máxima. No entanto, por que eu não tenho? Porque as regras de direito permitem que nós consigamos viver de uma forma um pouco mais pacífica, teoricamente. Então, as pessoas que aplicam o direito têm que lembrar, a meu ver, que estão fazendo isto relacionando-se ou vinculando-se às pessoas. E essas pessoas não podem ser desprezadas porque elas não têm cultura ou porque não são formadas em direito. A opinião delas é considerada para que nós falemos o seguinte, funciona bem tal coisa no país de vocês? Resposta, na minha visão, não. Eis a questão.
Professor, e só para a gente encerrar esse assunto vamos dizer, dos acordos, né, de não persecução criminal e civil, ele tem que partir do promotor, essa iniciativa, ou pode ser provocado pelo réu, por exemplo? Não, é muito útil que o réu, né, se proponha no acordo de não persecução penal e também que a própria defesa o faça no cível. No penal, bom, aí veja, de novo um exemplo de como um instituto pode ser utilizado de uma forma a levar prejuízos, né? Tecnicamente, o promotor chegou no momento, agora se estabelece bem claramente, ele tem a hipótese, ele tem uma investigação, tem a hipótese, eu vou denunciar, ou antes de denunciar, eu falo, eu vejo a hipótese de acordo de não persecução penal. Então, ele deve fazer nesse momento, e a outra parte ou responde logo ou fica silente. O que hoje tem havido uma aposta? Tem havido uma aposta para dar uma enrolada, para chegar daqui, lá quando o processo já começou, insistir que quer o acordo agora. Mas quer o acordo, mas quer saber qual é o acordo que o promotor oferece. Justificado. Se eu vou assinar um acordo, eu quero que me diga o que o senhor quer que eu assuma, né? Só que, tristemente, as grandes bancas de advocacia, eventualmente, fazem dessa forma, tumultuam o procedimento e, muitas das vezes, acaba os tribunais superiores, sempre informo eu, né, acabam absorvendo isso para levar à prescrição. E assim segue o barco. As pessoas têm acompanhado e têm criticado, né? Isso é uma crítica acadêmica, naturalmente, né? Algumas decisões do STJ, né? Que acabam levando pessoas, né? Para não responderem a crimes que a sociedade julga grave. Tráfico de drogas, a sociedade julga, entende que é um crime grave, né? E nós vimos aí situações em que, por formalismos legais, bem intencionados, só que levam à impunidade. Entendi, professor. E vamos analisar uma situação assim, até prática, levando para o pequeno município. Uma estrutura precária, vamos imaginar que seja um servidor assim que trabalhe quase isoladamente. Vamos pensar um pregoeiro ou um agente administrativo. Se ele tiver o contato com o crime, dizer isso aqui para mim é um crime, como que ele poderia recorrer isso às autoridades? Ele poderia levar isso diretamente para o Ministério Público, esse conhecimento, professor, para fazer justiça, né? Porque às vezes ele também não acha aquilo ali totalmente irregular, mas ele não sabe julgar se aquilo realmente seria um crime. Ele poderia ir diretamente falar com o promotor da sua cidade? Não só poderia, como ele tem obrigação legal, né? Existe uma obrigação legal do servidor público, ao ter conhecimento de algo que configure ilícito, seja penal, seja de outra natureza, levar o conhecimento de quem de direito. Neste caso, é mais adequado ao Ministério Público, porque o promotor daí ele deve ter o raciocínio de falar o seguinte, eu vou examinar e depois dar uma resposta e falar o seguinte, o que o senhor supôs que possa ser um caso grave, né? Está explicado por isso, por aquilo, e, portanto, deixo claro que o senhor fez seu dever, mas que não aconteceu nada por causa disso. Até por dois motivos. Primeiro, para não colocar esse funcionário, né, num sistema de ser mal visto, mal pressionado, que também a gente sabe como a vida funciona. E, segundo lugar, o que se exige em contrapartida do Ministério Público é exatamente essa discrição, essa inteligência de separar coisas de outras coisas para não cometermos injustiça, né? A injustiça é terrível para quem quer que sofra a mesma. Então, nós precisamos dessa inteligência, desse preparo, mas é obrigação do servidor levar. E ele precisa se identificar nesse caso? Ou pode ser uma denúncia anônima? Como eu disse, em princípio seria até um dever, mas veja que a realidade não é bem assim. Muitas vezes existe essa situação de que ele está em dúvida. Ele pode sim encaminhar uma denúncia anônima,
essa denúncia anônima é verificada, ela tem que ter detalhes, logicamente, né? Eu sempre digo para as pessoas, né, muita gente, o GAECO recebe aqui na coordenação estadual 15, 20, 30, de acordo com a realidade, denúncias, né? Uma boa parte destas, elas não vão para frente, porque eu não tenho o fato. Aí eu digo para as pessoas sempre que eu posso, essas são anônimas, eu não consigo responder, né? Mas eu digo, olha, o Ministério Público, o GAECO, ele não investiga pessoas, ele investiga atos de pessoas, ações de pessoas. Aí nós vamos verificar se a ação é devida a mim, eu vou responder de alguma forma. Se o outro me ajudou, eventualmente vai responder conjuntamente. Se nenhum dos dois tem responsabilidade, o fato pode ser atribuído a uma terceira pessoa. E assim por diante. Entendi. Professor, eu sempre escuto aquela pergunta, porque eu trabalho muito com servidores públicos municipais. Então, a gente trabalha desde municípios grandes até municípios minúsculos, né? Que a gente pode dizer assim, que tenha poucos servidores. E é muito comum, a gente pensando lá no interiorzão, né? E eu trabalho vários estados, então a gente tem uma realidade diferente de cada estado. Tem aquela cultura, muitas vezes, do contribuinte chegar, foi bem atendido pelo servidor, ele quer dar um agradecimento. Então, a gente vê, assim, por exemplo, um contribuinte que foi muito bem atendido, chega com abóbora, chega com, às vezes, coisas pequenas, chocolate, alguma coisa, e dá de presente para o servidor. E daí vem aquela pergunta, professor, isso aqui é improbidade, eu devo aceitar? Porque se você recusar, já fica aquele mal-estar, dizer, por que você não quer meu presente? Né? A gente sabe que no interior tem muito esse hábito, né? Você dá um presente, é como chegar na casa de alguém, tomar um chimarrão que tenha na cultura gaúcha, você recusar é uma má educação, né? Como que esses servidores podem se portar? É realmente uma improbidade você receber qualquer tipo de presente? Porque na federal, na seara federal e estadual, eu não vejo muito isso. Mas na municipal é muito comum, né, a gente ver essa situação. Como que o servidor pode encarar essa situação, professor? Bom, de modo muito tranquilo, muito tranquilo. Não é improbidade, não é irregularidade, não é nada. Esta espécie de agradecimento, né? Quando eu era promotor em cidades pequenas, eu vou citar particularmente Alto Piqueri, Palmital, depois as cidades foram subindo de grandeza, mas ainda assim era comum, por exemplo, no final do ano, né, o pessoal, alguém lá, trazer alguma coisa. Às vezes não tinha nada a ver com ter atendido bem ou não. Mas, em resumo, né, não há nenhum problema em receber pequenos agrados nesse sentido. O que é errado e pode transplantar um problema, ou levar a ser um problema, é se eu receber algo para fazer alguma coisa, notadamente se essa coisa é ilegal. Nós devemos pensar o seguinte, o funcionário, o servidor tem a obrigação de agir. Muitas vezes tem aquela história que dizem, né, vender dificuldade para receber facilidade, né? Então, obviamente, isso é um ilícito penal, inclusive, a que responde ou pode responder o servidor. Agora, esses pequenos agrados ocasionais absolutamente devem ser encarados de qualquer modo, como irregulares. É óbvio que se tem cautela, se o sujeito chega com uma corrente de ouro ou algo semelhante, né? Deixar bem claro que aquilo não é consentâneo. Enfim, essa a compreensão dessa situação. Tem que separar o joio do trigo, né? Professor, uma preocupação que sempre existiu na Receita Federal e hoje está vindo para os estados e principalmente para os municípios é a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E a preocupação principalmente é para onde ainda existe o tal do papel. Porque eu trabalhei também em São José dos Pinhais, né, lá na prefeitura, ainda na época, não sei como está agora, mas na época era papel. Todo o processo, todo o procedimento era papel. Aqui no estado já é eletrônico, então vamos dizer, o eletrônico tem seus riscos, mas também tem a sua proteção que é maior. Então você tem uma senha de acesso, não é qualquer um que vai acessar, né? É tudo mais protegido o sistema. Agora, no município, normalmente é papel. Você pega um processo que vai ter toda a vida do dossiê do contribuinte, por exemplo, é deixado em cima de uma mesa. Há
uma estratégia do Ministério Público orientar ou fiscalizar a partir da LGPD essas informações sigilosas perante a administração pública? Bem, eu creio que, a priori, isso vai caber especificamente, ou mais, pelo menos, ao Tribunal de Contas. A questão da Lei de Proteção Geral de Dados é que ela é uma lei nova, né? E ela tem vários aspectos ainda que a forma de fazer, ela não está, assim, absolutamente clara, na realidade, para ninguém, né? Então, devem vir orientações daquilo que é denominada autoridade central, etc., né? E para melhor estabelecer como. O certo é o seguinte, eu, pessoalmente, sempre trabalho com o princípio. O princípio é que os dados das pessoas devam ser preservados. Perfeito? Quando, eventualmente, esses dados não são preservados, mas e que não haja um motivo essencialmente reprovável, é uma situação. Quando haja um motivo de vazamento, etc., etc., aí nós trabalhamos com isso, independente de lei de proteção de dados, né, com a quebra de sigilo. O funcionário público que, porventura, entregue a alguém que é inimigo político do outro algum dado, sem dúvida nenhuma, investigado e descoberto, ele vai responder, e essa questão já afeta diretamente aos aspectos penais, sem embargo de uma eventual indenização, chamou eu a atenção, né? Porque muitas vezes a Seara Municipal até não tem muitos exemplos, mas na Seara Federal você pode utilizar, por exemplo, dossiê de contribuintes até para uma forma de chantagem, alguma coisa irregularmente que foi obtido através de um servidor público, né? E aí você vai ter uma consequência aí que vai, com certeza, para a seara criminal, né? Professor, eu não sei até se o professor pode comentar, mas existe hoje um exemplo de boa prática com a utilização de algum convênio, algum grupo de apoio ou um trabalho conjunto do Ministério Público que tenha dado bons resultados, como, por exemplo, a atuação do Ministério Público com a Controladoria Geral da União, ou o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, que tem dado bons exemplos e bons resultados no controle da administração pública? Bem, esses órgãos até citados, né, todos eles têm convênio e também, esse é um outro fator de complicação, né, eles têm convênio, invariavelmente, com o Ministério Público para, na extensão da natureza do trabalho deles, né, repassarem, por exemplo, ao Ministério Público dados. Então, na estrutura pública, o Ministério Público, invariavelmente, ele recebe ou requisita ou solicita informações ou estudos, quando for o caso, né, a respeito de temas ou de situações que ele, Ministério Público, esteja, por exemplo, investigando. Então, sem sombra de dúvida, é permanente esta colaboração entre esses órgãos, e você citou bem eu acrescentaria o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas do Estado, que são, como se diz, parceiros também nessas atividades do Ministério Público. Muitas vezes, né, mas particularmente em operações, né, nós também, o GAECO em especial, né, ele pede a contribuição, né, para participação destas instituições em operações. Exemplo, a própria Receita Estadual ou a Federal. Então, nós temos muitas investigações, como, por exemplo, vamos fazer uma busca e apreensão, que nós solicitamos, então, o acompanhamento de equipes da Receita Federal ou Estadual. Eventualmente, a Controladoria Geral da União, em relação, alguém diria, mas o que tem a da União com o município, né? Eventualmente, quando são aqueles casos de convênios com as prestações de contas ao Tribunal de Contas da União, aquela questão competência ou atribuição da Justiça Federal ou não, aquelas discussões da nossa federação, né?
Então, sem sombra de dúvida, é um trabalho. As boas práticas, eu diria, elas estariam contidas exatamente, especificamente nas operações, né? Que sem a expertise dessas pessoas, o Ministério Público teria. O Ministério Público tem auditores próprios também, tem psicólogos, tem assistentes sociais, mas essas pessoas têm um viés e não atenderiam, até pelo volume, pela quantidade, a necessidade naquela operação específica. E outro exemplo, né, professor, nós temos aqui no Estado do Paraná também a atuação com a Procuradoria do Estado, que eu tenho atuado na execução fiscal aqui do Estado, e a gente tem um combate contra crime contra a ordem tributária. E volta e meia a gente tem uma atuação conjunta, porque ao mesmo tempo que a gente quer recuperar o crédito tributário, os promotores também querem punir quem cometeu o crime contra a ordem tributária. Então, essa atuação conjunta também, a nosso ver aqui pelo lado do fisco, vamos dizer, tem dado bons resultados. Né? Porque muitas vezes ele não vai pagar, ele quer enrolar, mas ele vê uma atuação criminal, ele já volta atrás. Então, ele vai pagar o tributo para se escapar, muitas vezes, da punição criminal. Perfeito, perfeito. Esse aspecto é muito importante, eu havia deixado escapar, mas nós temos muitos contatos, especialmente uma área da promotoria, nesse caso específico, que é a promotoria de combate à sonegação fiscal, né? Que tem uma estreita relação com os próprios técnicos da Receita e com a própria Procuradoria. Aí o trabalho, efetivamente, o resultado do trabalho é invariavelmente conjunto. E é um exemplo que pode ser replicado aí futuramente para os municípios também, verificando situações similares. Deve, sem dúvida, ser replicado, sem dúvida nenhuma. Professor, a gente já caminhando para o final, a conversa está muito boa, né? Com certeza a gente tem papo para conversar aí pro resto do mês, tanta situação bacana aí que o pessoal gosta de se informar. Uma visão acadêmica, professor, sobre a tipificação dos crimes contra a ordem contra a administração pública. Eu estava falando de tributo, fiquei com tributar na cabeça. De crimes contra a administração pública. O professor já falou da parte processual, que é necessário, mas os recursos são morosos, né? Principalmente seu julgamento. E a parte do direito material, hoje ele atende bem ou nós precisaríamos de uma legislação melhor, mais atualizada, mais abrangente? Qual a sua visão sobre isso? A minha visão é a seguinte: nós temos os mecanismos legais, e eu também partilho da opinião de muitos, né, que a justiça não é instrumento de vingança, né? A justiça é um método para se restaurar o dever ser, digamos assim, da sociedade, ou seja, a percepção que uma pessoa tenha de que agiu errado, né, que de alguma forma aquilo deva ser corrigido, né? Então, o problema, a meu ver, passa a ser quando nós temos algumas decisões, e em especial, né, houve uma decisão do STJ que, naqueles casos de funcionário fantasma, que isso não constituiria crime, tá? Eu tenho uma imensa dificuldade de ver que não, quando nós temos o peculato, né, o desvio, né, que se eu pego intencionalmente, coloco alguém para tirar dinheiro do cofre público através do método de fazer uma caracterização legal, qual seja, olha, você está registrado aqui, vai receber e que, na verdade, não vai trabalhar, eu tenho uma intensa dificuldade de não perceber isso do aspecto criminal, né? Coisa que o Superior Tribunal de Justiça entendeu lá numa oportunidade, né? Então, o que eu diria, a questão do direito não são só as, aspas, boas leis, né? Nós precisamos de pessoas que tenham preparo, inteligência e boa fé na efetivação. Essa boa fé, eu repito, não é boa fé para condenar. Eu sou promotor, mas o meu viés de condenação não me satisfaz necessariamente. Como eu sempre digo, não tenho um mínimo de satisfação de dizer, o fulano, blá, 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 blá. Eu acho isso meio até fora de propósito. O que interessa é falar o seguinte, falar socialmente, dizendo, né, algo foi feito errado, cada qual responde pela sua responsabilidade. Como eu digo, não é vingativo, mas é uma resposta que seja adequada para, quando possível, dissuadir outros e também, especialmente, ressarcir a situação,
para que não se diga que o crime compensa. É combater a impunidade, né? É o segredo, né, professor? E para a gente encerrar, professor, gostaria de pedir alguns conselhos e cuidados aí que os servidores públicos possam tomar perante a administração pública. Porque muitos até nos procuram, professor, como que eu devo agir? Porque muitos têm o conhecimento já aprofundado da administração pública, já toma posse, por exemplo, de um cargo, sabendo o que ele vai exercer. Outros não, passaram no concurso, mas ele não tem a mínima noção do que ele vai fazer e o que ele tem que fazer na administração pública. O professor já com essa experiência aí, tanto de fiscalizar, de responsabilizar gestores públicos e principalmente muitas pessoas que adentram em cargos políticos, mas tenham boa fé, vamos dizer, né? Deveriam todos ter boa fé, nem todos têm. Mas aqueles que tenham, como que ele deve exercer, como que o servidor público, de uma forma geral, também deve exercer essa função? Um conselho geral, professor. Olha, o que eu diria em relação a isso, tirando esses aspectos de boa-fé que é intrínseco, ou deve ser intrínseco à pessoa, né? Eu creio que é o seguinte: se eu assumisse um cargo, mesmo se eu fosse, digamos, um procurador municipal, eu penso que eu teria humildade que, em casos de dúvidas palpáveis, né, que eu procuraria levar ao conhecimento do promotor. O promotor não é órgão consultivo, né? Mas é aquilo que a gente fala, é o fiscal da sociedade. Mas eu levaria um problema, tem que ser pontual, eu repito, o promotor não vai substituir o servidor em questão, falando faz isso, faz aquilo outro, não é assim, né? Mas, de qualquer modo, naqueles casos que sejam especialmente suscetíveis de dúvida razoável, eu procuraria aos colegas também de profissão mais antigos, por que não, né? Mas eu consultaria numa cidade, numa comarca, ao promotor, eu iria lá para conversar com ele, falar, eu tenho tal problema e eu estou em dúvida a respeito disso, né? Quando é pontual, é mais fácil a resposta, que pelo menos diga o seguinte, né? Ó, isto pode gerar problemas, né? Eu creio que a situação é essa. E antes que isso, e você já mencionou, né? Na minha vida eu sempre penso no seguinte, né? Em certo momento, o que é certo fazer? Nem sempre eu tenho a resposta do que é certo, mas quando a gente medita, a gente já tem meio caminho para responder o que é certo, porque a gente tem aqueles extremos que falam, bom, isso não vai ser certo. Então, isso já está fora, né? Esse outro negócio também está certo. Aí vai se perseguindo e isso vai demonstrar para outrem, né, que nós tivemos a boa-fé, que nós não somos maliciosos, né, e queremos fazer as coisas corretas. Não, com certeza. E eu também, sempre que atuei como procurador municipal, hoje com o estadual, eu sempre procuro ter um bom contato. Nós não trabalhamos diretamente, assim, continuamente com a promotoria, mas, por exemplo, com o juiz, que é da execução fiscal, a gente sempre procura ter esse contato até para ele saber como é a nossa atuação. E lá no município ajudou muito, né? E como o procurador, até mesmo o prefeito, ele vai procurar, não tem nada de mal ir tomar um cafezinho lá com o promotor, conversar, estabelecer estratégia, porque todo mundo pensa no mesmo caminho, que é interesse público, né? Então, eu não vejo também problemas em relação a isso. Professor, agradecemos muitíssimo a sua participação aqui. Com certeza, todos os nossos ouvintes aqui adoraram. São histórias, são diretrizes aí que foram passados. Vai servir muito de experiência para a atuação dos nossos ouvintes na administração pública. E fica as portas abertas do programa aí para uma próxima oportunidade a gente vir discutir mais temas aí. Com certeza não vai faltar tema para a gente discutir, né, professor Leonir? Sem dúvida, né? Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu tenho realmente um prazer de poder, enfim, expandir aquilo que são experiências nossas de trabalho de anos, né, com essas várias características do nosso trabalho. Quero desejar a vocês todo sucesso sempre na vida e no trabalho, no programa. E, repito, me coloco sempre à disposição, porque para mim é uma satisfação conversar e
e poder, enfim, expressar esses pontos de vista que serão examinados, logicamente, por algumas pessoas de modo crítico, por outras até percebendo algo que talvez não perceberam anteriormente. Enfim, a pretensão de que isso sempre melhore um pouco a vida de todos nós. A minha melhora, com certeza. Obrigado, professor. E agradecemos também todos os nossos ouvintes. Não esquecendo, você que gostou do programa, não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal, que teremos aí quinzenalmente, cada vez mais entrevistas aí atinentes à administração pública. Agradecemos a todos e até o próximo programa.